a nossa grande São Paulo e vai ganhar nos próximos dias 50 lojas do Magazine Luiza. Você vai conhecer o que é ser atendido por uma galera que te recebe com um sorriso sincero. É só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor, até mostrar esse filme para eles, que eles te compram. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnezinho? As declarações de Luísa Trajano foram duramente criticadas nas redes sociais, visto que a empresária possui uma fortuna de quase 9 bilhões de reais. Se isso ser socialista, eu sou socialista. Mostre na prática. Não vai durar 10 minutos o socialismo dela. Os Magazine Luiza volta a decepcionar nos resultados do segundo trimestre. Cara, Magalu caiu pra caramba. Caiu muito. Magazine Luiza um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Eu acho que a desigualdade social precisa ser enfrentada. Se isso ser socialista, eu sou socialista. Agora, aproveite e fazer o seguinte, ela tem 8 bilhões, ela permitir que todo mundo interessado em pegar um brinquedo, vestido, qualquer coisa, vá às lojas de quem é socialista desde os 10 anos de idade, a mais precoce socialista do planeta, e leva o produto que quiser. Não vai durar 10 minutos o socialismo dela. No Brasil, uma empresa tinha todas as condições para se tornar o equivalente brasileiro da Amazon. As ações dessa empresa subiram quase 20.000% em um período de 3 anos. Ela possui um aplicativo de marketplace, adquiriu seus concorrentes e chegou à lista da Forbes como a 8ª pessoa mais rica do Brasil. Mesmo enfrentando uma taxa de juros recorde de 14%, um pico no desemprego e uma crise sem precedentes. Essa empresa continuou a prosperar, assemelhando-se a um foguete em direção ao infinito. No entanto, chegou o dia em que esse crescimento meteórico foi interrompido. Hoje, compartilharemos uma história neste canal. Uma história de superação, inovação, lucro, crescimento, dominação, aquisição de concorrentes e estratégias de marketing. Uma história que envolve a ascensão vertiginosa de uma bilionária socialista, seguida por uma queda abrupta de lucros impressionantes para prejuízos devastadores. Vamos revelar a história não divulgada por trás da Magazine Luiza. Voltando um pouco no tempo, chegamos a 2016, mais especificamente, ao dia 24 de junho. Nesse dia, você se tornará um investidor no vídeo de hoje. Em 2016, o Ibovespa, anteriormente Bovespa, estava em um momento favorável, registrando um aumento de 38,94% ao longo do ano. Isso marcou a primeira valorização anual desde 2012. É crucial escolher as ações com sabedoria, especialmente em um ano como 2016. Entre as opções disponíveis, na Ibovespa, chamou a atenção uma loja chamada Magazine Luiza. Isso aconteceu porque, enquanto pesquisava no YouTube sobre quais ações comprar, você foi impactado por um anúncio do novo aplicativo da empresa. Esse aplicativo tinha a intenção de se tornar uma espécie de mercado livre, permitindo compras online, mesmo antes desse tipo de venda se tornar popular no Brasil. Mesmo antecipando o potencial das vendas online, você não estava apenas interessado em comprar produtos da Magazine Luiza através do aplicativo. Em vez disso, passou a considerar a aquisição de ações da própria empresa. Após verificar o preço das ações, que estava em 0,14 centavos, você decidiu agir, arriscou e investiu R$ 5.000, adquirindo 35.714 ações. Lembre-se de que, em 2016, a taxa de juros Selic estava em 14,25%. Foi somente em 19 de outubro desse ano que a Selic começou a ser reduzida, indo de 14,25% para 14%. Mesmo assim, essas taxas eram significativamente mais altas do que as atuais. Além disso, o desemprego em 2016 atingiu um recorde de 12%, tornando a busca por emprego extremamente desafiadora. E arrumar emprego tá difícil. Maior recessão já registrada no país. O lucro líquido registrado foi de 72 milhões de reais. O cenário econômico estava complicado, com a pior recessão já registrada no país. No entanto, a Magazine Luiza continuava a prosperar, com um lucro líquido de 72 milhões de reais. O cenário de investimentos no varejo no Brasil era desanimador. O panorama era consideravelmente mais adverso do que em 2023. No entanto, a Magazine Luiza já se destacava naquela época.
Atualmente, as pessoas inclusive atribuem o fraco desempenho recente da Magazine a fatores como a taxa de juros de 13% e o índice de desemprego de 8%. No entanto, em 2016, quando a empresa estava em ascensão nas vendas, a taxa de juros era de 14,25% e o desemprego atingia 12%. Mesmo sob essas circunstâncias, uma notícia veio à tona. Num contexto de alto desemprego e taxas de juros elevadas, a Magazine Luiza, varejista de artigos domésticos e elétricos, parecia estar enfrentando a recessão de maneira notável. Essas notícias poderiam ter gerado confiança de que a empresa prosperaria apesar da crise. Consequentemente, você optou por investir nas ações da empresa. Após um ano, as ações começaram a subir constantemente, como se estivessem ascendendo uma escada. Um momento inacreditável ocorreu em 14 de setembro de 2017, quando elas dispararam 19%. Raramente você encontra um investimento que renda 19% ao dia. A Magazine Luiza conseguiu essa façanha. Avançando para 2019, a Magazine Luiza anunciou sua intenção de adquirir a Netshoes por R$244 milhões. Porém, a Centauro interveio, oferecendo $109 milhões para adquirir a Netshoes. Isso abalou a Magazine Luiza, que estava confiante em seu caminho para se tornar a Amazon brasileira. A Centauro afirmou que não permitiria essa transformação e acabou adquirindo a Netshoes por quase $115 milhões, equivalente a cerca de R$448 milhões. Uma matéria da Magazine Luiza até se referia a ela como a Amazon brasileira. Nem a Centauro nem outros competidores como Mercado Livre, Americanas, Ricardo Eletro, Ponto Frio e Casas Bahia poderiam rivalizar com a Magazine Luiza. Ela estava a caminho de se tornar a Amazon brasileira, e como acionista da empresa, você desejava que isso se concretizasse, pois isso beneficiaria o rendimento do seu dinheiro. Esperava-se que a Magazine Luiza se tornasse a Amazon da América Latina, superando até mesmo a Amazon original, bem como outras lojas como C&A, Marisa e Ricardo Eletro. O impensável ocorreu em 2019. Os investidores que possuíam ações da Magazine Luiza se tornaram cerca de 19% mais ricos sem realizar nenhum esforço, aproveitando o sucesso da empresa. Isso provocou uma grande agitação, e a expectativa de repetir esse sucesso atraiu milhares de novos investidores para adquirirem ações da Magazine Luiza. As ações continuaram a subir, sem sinais de desaceleração, desde o momento em que você comprou em 2016 até 21 de fevereiro de 2020. A trajetória da Magazine Luiza foi marcada por uma ascensão constante, embora com algumas pequenas quedas temporárias. No entanto, ela continuou a se recuperar e prosseguir com sua ascensão. Ao contrário do passado, as taxas de juros eram mais amenas, estando em 12,25%. O desemprego ainda era desafiador, permanecendo em 12%. Mesmo assim, a Magazine Luiza permaneceu resiliente. A empresa mantinha um foco constante em aprimorar processos, otimizar a eficiência, garantir entregas rápidas, oferecer alta qualidade e suporte excelente. Essa abordagem resultava em lucros crescentes. Em 6 de novembro de 2020, as ações que você comprou por 14 centavos valiam agora R$ 27,34. Seu investimento inicial de R$5 mil havia se transformado em R$ 976 mil. Você se tornou praticamente um milionário, multiplicando seu investimento em mais de 19 mil vezes. Nessa fase, a Magazine Luiza estava em seu auge. Parecia que o céu era o limite, com a empresa escalando a cada dia. No entanto, como todas as histórias de crescimento, havia um ponto em que a tendência ascendente seria interrompida. Isso aconteceu em 6 de novembro de 2020, quando a Magazine Luiza alcançou o preço mais alto de suas ações, atingindo R$ 27,34. Entre essa data e 15 de junho de 2021, o preço oscilou entre 27,34 e 23,90. A história prossegue até 15 de junho de 2021, um período marcado pela pandemia, fechamento de empresas e altas taxas de desemprego. A taxa de desemprego, que já era de 12%, chegou a 14,8%, com 14,8 milhões de brasileiros desempregados. Nesse contexto, a Magazine Luiza estava fazendo manchetes ao adquirir a Kabum por cerca de R$ 3,5 bilhões, mesmo durante uma época de desafios econômicos.
A mídia noticiou amplamente essa aquisição, colocando-a em destaque nacional. Essa notícia se tornou relevante, e os detalhes sobre a aquisição da Kabum se tornaram uma parte importante do registro histórico da Magazine Luiza. Enquanto a crise persistia, a Magazine Luiza continuava a inovar e a maximizar seu desempenho. As épocas de crise eram vistas como oportunidades para as empresas grandes se reinventarem, encontrarem eficiências e aumentarem suas performances. A Magazine Luiza aproveitou essa oportunidade, mantendo seu compromisso com a eficiência, os resultados e a inovação. No entanto, ela também começou a adotar uma postura mais progressista e engajada, abordando questões sociais e defendendo a redução das desigualdades. Enquanto outros focavam na sobrevivência em tempos de crise, a Magazine Luiza escolheu usar sua influência para promover mudanças sociais. Eu sei que um cargo público político vale mais do que 40 anos de empreendedorismo. Eu acho que a desigualdade social precisa ser enfrentada. Se isso ser socialista, eu sou socialista. Por outro lado, eu sou empresária, eu sou a favor da distribuição de renda. Depende muito do que vocês veem que é socialista. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnezinho gostoso? Você sabe que o carnezinho tem juros, né? E aí o do carnê sairia, tipo... bem mais caro, do geladeiro. Entre todas as declarações que compartilhamos até agora, uma me impactou de maneira mais profunda. Eu entendo que um cargo público muitas vezes carrega mais peso do que 4 décadas de empreendedorismo. No contexto brasileiro, ser um pequeno empreendedor é mais valorizado do que qualquer cargo político. Isso ocorre porque as micro e pequenas empresas são responsáveis por criar 7 de cada 10 empregos no Brasil. São, de fato, os políticos que contribuíram para a taxa de desemprego de 14% no Brasil. Grande parte dos desafios enfrentados atualmente no país foi moldada por decisões políticas, enquanto muitas das soluções surgiram a partir das iniciativas dos empreendedores. As micro e pequenas empresas já geraram quase 710 mil postos de trabalho. No entanto, há um desacordo entre Luiza Trajano e a afiliação política. Questões relacionadas ao envolvimento socialista, à criação de grupos políticos não partidários e ao feminismo surgiram. Em entrevista ao UOL, a empresária Luiza Trajano disse que é socialista desde os 10 anos de idade, feminista e a favor das cotas. A empresa dela adotou uma política de contratar somente negros, alegando que havia um excesso de funcionários brancos. Essa abordagem gerou discussões e reflexões. Aconteceu que, durante o auge da Magazine Luiza, quando tudo parecia estar fluindo positivamente, surgiu a questão da diversidade étnica no ambiente de trabalho. A Defensoria da União tomou medidas legais contra a Magazine Luiza, impondo uma multa de R$10 milhões devido ao que chamaram de marketing de lacração. Essas declarações polêmicas e a entrevista dada por Luiza Trajano ao UOL revelaram sua identificação como socialista desde os 10 anos de idade, além de seu engajamento no movimento feminista e apoio às cotas raciais. No entanto, essas ações geraram consequências. A Magazine Luiza estava no auge do empreendedorismo e do sucesso da empresa. No entanto, a cada vez que Luiza Trajano aparecia publicamente, suas declarações abordavam assuntos como política, amor, inclusão e socialismo. Mesmo diante dos desafios trazidos pela pandemia, a empresa intensificou seus esforços para promover a igualdade e a diversidade. Isso resultou em uma situação em que a empresa estava comprometida com a promoção de valores progressistas. Mas à medida que as discussões sobre esses temas se intensificavam, os lucros começavam a declinar. Quanto mais a retórica progressista ganhava espaço, mais os lucros diminuíam, e isso impactava diretamente o preço das ações, que também caía gradualmente. Esse período demonstrou uma correlação entre o aumento da ênfase em pautas sociais e a diminuição dos lucros da empresa. À medida que a empresa direcionava mais atenção para questões de igualdade e justiça social, sua saúde financeira enfrentava desafios. O preço das ações refletia essa tendência, caindo consistentemente. Entretanto, há uma previsão de quebradeira iminente. Chegamos ao dia 8 de março de 2021, e os números mostram que o lucro da Magazine Luiza sofreu uma queda de 57% em 2020, mas conseguiu um crescimento de 30% no último trimestre. Embora tenha perdido mais da metade do lucro, ainda assim houve um aumento de 30%, ressaltando a dualidade. No momento em que essa notícia foi divulgada, as ações da Magazine Luiza registraram uma queda de 8,07%.
Diante disso, a empresa apontou para a pandemia como o fator culpado. Embora a empresa ainda estivesse obtendo algum lucro, este não estava nos níveis anteriores e era claro que não era mais o lucro constante. Ainda assim, a empresa continuou adentrando o campo da lacração, como se essa estratégia pudesse reverter a situação. Avançando até o dia 16 de maio de 2023, uma nova notícia abala o cenário. Ações do Magazine Luiza desabam 15% com balanço ruim do primeiro trimestre. Nesse momento, a queda das ações foi mais intensa do que a queda de 15%, chegando a uma queda de 22,83%. Logo após, surge outra notícia: fortuna de Luiza Trajano está diminuindo, assim como as ações do Magazine Luiza. Ela é retirada da lista de bilionários da Forbes. Após perda de quase 90%, a notícia não agradou Luiza Trajano, que demonstrou sua insatisfação com a situação e também por ter sido retirada da lista da Forbes. Luiza Helena Trajano fez questão de expressar sua frustração, afirmando que está farta de manchetes no campo político. Contudo, as notícias de apoio a Lula continuaram a circular, tanto antes como depois das eleições. Luiza também foi anunciada como membro do Conselho Econômico de Lula. Porém, após 10 dias, ela emitiu outra declaração que gerou atenção mediática. Ela afirmou: o varejo não está desesperado com Lula. Você falou da Luiza Trajano. Você sabe que eu tive uma extraordinária relação com a Luiza Trajano quando eu fui presidente da República. A Dilma também teve uma boa relação com ela. Ela é uma mulher excepcional. As declarações recentes de Lula me lembraram de um empresário que também tinha uma relação estreita com a política, Eike Batista. A história de Eike Batista evidencia que quando o empresário se envolve com a política, a ascensão e queda podem ser tão velozes quanto as de um político. Durante o ápice da popularidade de Lula e Dilma, as empresas de Eike Batista valorizavam-se rapidamente. No entanto, à medida que a popularidade do governo declinou, as empresas de Batista entraram em queda livre. O empresário, acusado de pagar propina de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi preso ao chegar ao aeroporto internacional Tom Jobim. Luiza Trajano também exerceu pressão sobre Lula para impor taxações sobre produtos chineses. Entretanto, quando Lula optou por não taxar os produtos devido à má recepção da proposta, o relacionamento entre eles ficou tensionado. Enquanto tudo isso ocorria, as ações da Magazine Luiza continuaram a declinar dia após dia. O que antes era uma trajetória ascendente sem limites agora se transformou em uma queda aparentemente interminável. Porém, ainda as informações divulgadas na terça-feira, 28, indicavam uma nova ocorrência no conflito. A varejista teria, alegadamente, se apropriado indevidamente de documentos confidenciais dos executivos envolvidos. A batalha não pararia por aí. Em 26 de abril, um novo capítulo se desdobrou. Os ex-donos do site Comece alegam que a varejista cometeu crimes de calúnia e difamação em um processo no qual foram demitidos da empresa. Além disso, os irmãos também enfrentam outro processo, não de natureza criminal, mas na justiça comum, para contestar o processo de venda da Kabum. Vale recordar da notícia anterior que mencionei sobre a venda da Kabum. Como eu havia mencionado, eles receberiam um montante de forma parcelada, uma parcela de R$1 bilhão em dinheiro, uma parcela de 75 milhões de ações e uma terceira parcela de 50 milhões de ações. Para resumir, havia duas modalidades de pagamento, R$1 bilhão em dinheiro e 125 milhões de ações da Magalu. Na época, as ações da Magalu estavam valorizadas, sendo negociadas a R$ 23. No entanto, após todos esses desafios, o valor das ações despencou para R$ 2,97. As 125 milhões de ações que antes representavam 2,5 bilhões de reais agora valem pouco mais de 300 milhões. Compreensivelmente, isso gerou insatisfação por parte dos ex-donos da Kabum. Eles alegam que poderiam ter considerado outras propostas de negócios, mas foram induzidos a aceitar uma oferta desvantajosa pelo Banco Itaú. De acordo com eles, Luiza Trajano, figura proeminente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, a holding que detém o Itaú BBA, também estaria envolvida. Certamente, você pode estar se perguntando como a empresa, de proporções tão gigantescas, começou a apresentar prejuízos ao invés de lucros. A mídia tentou elucidar essa questão.
Alegações foram feitas de que a culpa recaía sobre a alta taxa de juros do Banco Central, que na época estava em 13%. Curiosamente, a própria proprietária da Magazine Luiza, Luiza Trajano, pressionou tanto o Banco Central quanto o ex-presidente Lula para reduzirem a taxa Selic. Lembrando, no auge da taxa Selic, quando ela estava em 14,25%, a Magazine Luiza estava batendo recordes de vendas e lucros. No entanto, mesmo diante desses êxitos, a responsabilidade pelas dificuldades da empresa parecia ser atribuída a todos, exceto a ela própria. Por exemplo, quando a notícia da queda dos lucros em 57% foi divulgada em 8 de março de 2021, houve um aumento de 30% nos lucros do quarto trimestre. Embora o lucro tenha caído pela metade em um momento, ele ainda cresceu consideravelmente em outro. As ações da Magazine Luiza sofreram uma queda de 8,07% após a divulgação dessas notícias. A empresa parecia sempre encontrar justificativas, como a culpa pela pandemia ou a alta taxa de juros. No entanto, os desafios não pararam por aí. Em 16 de maio de 2023, as ações da Magazine Luiza caíram impressionantes 22,83% após um balanço ruim do primeiro trimestre. Enquanto isso, outras empresas como o Mercado Livre, de origem argentina, prosperavam no Brasil. O Mercado Livre apresentou um salto de 113% no lucro do segundo trimestre, consolidando seu sucesso no mercado brasileiro. A empresa também diversificou suas atividades, lançando o Mercado Play, uma plataforma de streaming que oferece acesso gratuito a uma variedade de conteúdos. A Magazine Luiza, por sua vez, parecia distraída com pautas políticas e de lacração, ao invés de focar em melhorar seus serviços e atender às necessidades dos clientes. Enquanto a concorrência se esforçava para melhorar entregas, suporte, preços e experiência do cliente, a Magazine Luiza enfrentava prejuízos consecutivos, deixando escapar a oportunidade de se destacar como a Amazon brasileira. E assim, a história da Magazine Luiza serve como um lembrete de que, no mundo dos negócios, a ênfase em causas políticas pode não resultar em sucesso, enquanto a atenção ao cliente e a melhoria constante são essenciais para o crescimento sustentável. Mercado Livre introduz sua própria plataforma de streaming no Brasil, chamada Mercado Play, oferecendo uma variedade de conteúdos gratuitos. A empresa anunciou o lançamento do serviço, que promete acesso gratuito a um catálogo extenso de filmes, séries, documentários, reality shows e conteúdo infantil de estúdios e produtores locais e internacionais. A expectativa é que todos os assinantes tenham acesso ao serviço até o final do mês, com títulos que incluem Venom, Homem-Aranha, o Splash, Karate Kid, Hotel Transilvânia 3, A Máscara do Zorro e Gangue de Nova York. Esse movimento do Mercado Livre é uma estratégia que lembra a abordagem da Amazon, mas é interessante notar que até o momento, não houve iniciativas por parte do Mercado Livre ou da Amazon. Enquanto isso, mesmo em meio a crises e disputas políticas, o Mercado Livre está focado em melhorar seus serviços e competir eficientemente no mercado. Sua atenção para aprimorar aspectos como entregas, suporte, competitividade, taxas, produtos e experiência do cliente tem contribuído para sua vantagem. Em conclusão, a trajetória do Mercado Livre em direção ao sucesso e inovação mostra que a estratégia de focar na melhoria operacional é mais eficaz do que se envolver em questões políticas. O caso Magalu serve como um alerta sobre a importância de manter o foco no core business e na satisfação do cliente para garantir o crescimento e a sustentabilidade de uma empresa. Afinal, é o compromisso com a excelência operacional, em vez da lacração política, que leva ao sucesso empresarial duradouro. Por ter ficado até aqui, o meu muito obrigado. Deixe seu like e se inscreva no canal, que isso nos ajuda bastante.